E para isso, né, esse fórum de sensibilização da China, que ele conheceu também o pessoal da CNSG, tivemos reuniões lá em Beijing para tratar da oportunidade de construção esportiva, de investimento no Brasil. O Plano BRICS também traz muita entrada de investimento no Brasil na questão de construção de rodovias e de aeroportos, porém a parte esportiva, como vocês viram, tem uma parte de tecnologia toda a explorar. E aí, antes de passar a palavra ao Pedro e ao Geraldini, que nos vem prestigiando e nós vimos caminhando junto nessa luta frente à Apex para a gente poder exportar mais, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Papa, que é do Ministério das Relações Exteriores, fator importantíssimo dentro do processo, para ele ver a visão dele da capacidade de exportação do serviço brasileiro, levando em consideração que a arquitetura e o urbanismo também é um grande setor para nós, viu, Rodrigo? Passa a palavra então para o Rodrigo e depois, consequentemente, o Pedro e o Geraldini, que tiveram uma vivência, uma participação muito vívida na China, buscando oportunidades de exportação e agora com a oportunidade que nos vem à mão com o BRICS para poder expandir para os 5 países do BRICS. Obrigado, Maurício. É um prazer de novo aqui saudar vocês, conhecer o Pode Antônio entrar, Rodrigo. Caputo. Só um minutinho só que ela está ajustando a sua vocalização. Um minutinho. Pronto. Estão me ouvindo? Muito bem. Um prazer, então, Maurício, participar dessa nova mesa, né, com vocês. Prazer conhecer o Antônio Caputo, da Apex, né, enfim, nossa parceira. Daqui a pouco eu vou conhecer as pessoas da arquitetura. E prazer também falar com o vereador Rodrigo, meu xará, com o José Ricardo. Enfim, eu queria, nessa fala, abordar rapidamente, vou dividir em 2 partes. A primeira parte vou falar um pouquinho, eu falo em 2 minutinhos, sobre o soft power brasileiro, né? Acho que a gente tem que, essa palavrinha, né, que foi criada aí pelo teórico aí das relações internacionais, o Joseph Nye, lá de Harvard, é uma das ferramentas mais importantes para o Brasil aumentar a presença dele no mundo e cada vez mais fazer com que as empresas brasileiras estejam em diversos países e aumentando seus lucros em diversos países, né? O soft power, ele se diferencia aí do que seria o hard power, né? O hard power é o poder militar, é o poder das grandes instituições financeiras, e o soft power é aquela capacidade de influência que o país tem no outro de uma maneira diferente, né? E entre os principais aí elementos aí do soft power brasileiro, que nós temos uma capacidade gigantesca de influenciar outros países e não só influenciar, mas de, na sequência disso, gerarmos negócios para as empresas brasileiras, está o esporte, a música, o cinema brasileiro, enfim. Então, todas essas atividades econômicas aí enfim, do Brasil. Falando um pouquinho sobre as oportunidades que a gente pode ter nos países dos BRICS, realmente a China, por exemplo, é uma das que mais está demandando os serviços, né, de treinadores, não só do futebol, mas principalmente do futebol, mas de outras modalidades esportivas também. A China também tem muito interesse em treinadores brasileiros do voleibol, do vôlei de praia, enfim, de outras modalidades. E nossa tarefa lá no Itamaraty tem sido buscar ajudar e incentivar que os treinadores brasileiros, os técnicos brasileiros, possam aproveitar boas oportunidades de trabalho e atuar nesses países e, enfim, aumentando sua renda, aumentando a renda da sua família, e, enfim, e também mostrando a sua expertise aí para os alunos e para os atletas que serão, enfim, treinados por eles, né? Tivemos já uma primeira experiência concreta, justamente na cidade de Wuhan, que é, assim, um dos
ou foi o epicentro ali, o início, né, do coronavírus, nós já vínhamos tratando com os chineses e estamos ainda tratando. Claro, a pandemia nesse ponto criou uma parada no assunto, mas estivemos já reunidos com o cônsul chinês no Rio de Janeiro, com o apoio de deputados estaduais lá da Assembleia Legislativa do Rio, com o Sintrefut, que é o sindicato dos treinadores de futebol do Rio de Janeiro, na figura do professor Amaro, e a ideia seria, né, enfim, agora com a pandemia o assunto parou, mas esperamos retomar no futuro. A ideia seria levar 100 treinadores brasileiros numa primeira leva para atuar em Wuhan, né, na província de Hubei, que é onde fica o Wuhan, e depois ampliar. Gostei de ouvir aqui do Maurício desse centro de treinamento na Inner Mongólia, que eu anotei aqui, que é esse, e acredito que também em algum momento as autoridades dessa província, né, na China irão contatar as autoridades brasileiras. O que animou muito a gente nessa reunião com o cônsul chinês, que foi em fevereiro do ano passado, foi justamente o fato dele ter dito que, para o chinês, ele, enfim, ele é muito organizado e ele valoriza muito quem tem expertise nos assuntos. E na visão dele, e acredito que da cúpula do governo chinês, o treinador brasileiro de futebol é aquele que mais teria condições de ensinar os jovens chineses a evoluir na modalidade, né? Então isso nos deixou muito animado, e a gente sabe, né, que o presidente chinês também é um grande entusiasta do futebol e é uma das pessoas que mais incentiva, que tenta aumentar lá a cultura do futebol, né? E nossos treinadores e na sequência nossas empresas, e aí falando também da infraestrutura esportiva, nossas empresas hoje têm uma expertise, depois desses 2 grandes eventos que sediamos, Copa e Olimpíada, nós temos uma expertise gigante. E a tarefa, sim, é levar também essa expertise para esses outros lugares na construção também de infraestrutura do esporte, né, de arenas, de ginásios, enfim, instalações esportivas das diversas formas, né. Então, eu vejo com muito otimismo. Claro, o momento agora é difícil, mas e aí falando dos outros países, a Índia também é outro país que está aumentando muito, entre aspas, o consumo aí do futebol, né? Já tivemos bons treinadores brasileiros na Índia, no caso do Zico, por exemplo, que treinou um time lá em Goa, né, que era uma cidade portuguesa da Índia, e a perspectiva é muito boa mesmo, enfim, nossos profissionais do esporte, né, falando de treinadores, e aí toda a cadeia que os treinadores, vamos dizer assim, trariam consigo, que são fisioterapeutas, são médicos, são preparadores físicos, né, são nutricionistas do esporte. Temos todo esse potencial aí de levar para os países do BRICS e aumentar a presença aí dos profissionais brasileiros nesses lugares. Então eu vejo com optimismo, apesar, enfim, o ano realmente de 2020 vai ser muito difícil que a gente concretize esses objetivos, mas a perspectiva mais para frente é muito boa, assim. E o Brasil, o soft power brasileiro e o esporte brasileiro continua muito em alta, e depois de sediarmos esses 2 grandes eventos, mais ainda o olhar do estrangeiro, ele viu o desempenho, né, do Brasil aí nos Jogos Olímpicos, viu o quanto o Brasil pode oferecer em termos de treinamento esportivo de alto nível e também, enfim, aí no setor assim de base mesmo, também para os jovens, para as crianças aí. Muito obrigado, Rodrigo. É importante essa aproximação do MRE com a Apex, e também lembrando o setor de arquitetura e urbanismo e engenharia, que tem trabalhado incessantemente para levar a nossa arquitetura para fora e trazer ao Brasil também investimentos.